Aleluia. Irmãos, a gente deveria ser o povo mais alegre dessa terra. O povo mais feliz dessa terra. Porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Porque nós fomos alcançados por esse amor, essa misericórdia. Porque Jesus Cristo nos olhou com amor e com compaixão, vendo que nós precisávamos de redenção. E Ele entregou a sua própria vida, como fala lá em João, que Ele entregou espontaneamente, não tiraram a vida de Jesus, Ele entregou. Irmãos, isso aí não existe amor maior do que alguém entregar a sua vida por outro. Então, irmão, você é um amado de Deus. Você é um amado de Deus. Eu creio que nessa noite o Senhor tem algo para nós, uma palavra do Evangelho de Jesus. E de pé você pode abrir a sua Bíblia agora, no Evangelho de João, capítulo 4. Depois nós vamos para Jeremias, capítulo 2. Amém? Amém? Antes de nós lermos, vamos orar. Vamos pedir para o nosso Pai para nos abençoar com essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós declaramos que Tu és santo, santo, santo. E declaramos que Tu és o nosso Senhor. Tu és aquele que supre todas as nossas necessidades. E nós te rogamos nessa noite, nosso Pai, que o Senhor venha nos abençoar, Pai, com essa palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo que habita em nós venha abrir os nossos ouvidos, venha abrir os nossos olhos. Ó Pai, em nome de Jesus, que o entendimento do Senhor venha a ser derramado em nós nessa noite. E que todo pensamento, Deus, que esteja distante, que toda fortaleza, ó Pai, que todo sofisma, Deus, seja quebrado nessa noite, Pai. Que haja um mover do Teu Espírito Santo, Deus, e que a Tua unção do alto venha a ser derramado em cada vaso aqui nessa noite. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, Senhor. Amém e amém. Amém. Então vamos ler, queridos. A gente pede para abrir, né? Mas então vamos ler. Cada um tem uma versão, né, diferente. Então vamos aproveitar aqui o Data Show. A gente vai ler junto em uma só voz. Amém? Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava mais discípulos que João, e sem saber que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Agora Jeremias capítulo 2, versículo 12 e 13. Amém? 2, 12 e 13.
Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Amém? Pode sentar aí, queridos. Aleluia. O título dessa mensagem é: Seja a transformação que o outro precisa. Tá? A gente sabe e entende, a gente sabe muito mais do que entende, essa que é a verdade, de que nós estamos em transformação, e que nós estamos numa mudança. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo e nós encontramos o Evangelho, que é poder de Deus para salvar e transformar, o Espírito Santo de Deus habitou em nós. Nós somos casa, habitação do Senhor, e nós começamos a entrar num processo de transformação, tá? Que a Bíblia fala lá em Coríntios que é de glória em glória. Essa nova criatura que nasceu em nós, ela é transformada de glória em glória. Então, irmãos, o texto que nós lemos fala de águas vivas, tá? Essa águas vivas, ela, em toda a Bíblia, ela simboliza o próprio Deus, tá? Então guarda isso aí. Águas vivas simboliza o quê? O próprio Deus, tá? E no texto que nós lemos de Jeremias, ele fala algo interessante, né? Pode passar o próximo slide, Efraim, por favor. Ele fala de cisterna, tá? Cisternas rotas. Naquela época, cavavam-se poços, tá? E o poço era cavado até hoje. Quando o poço é cavado, o objetivo é encontrar o lençol freático, tá? Para obter a água, né? Uma água límpida e pura. A cisterna já é diferente. A cisterna é uma construção que naquela época elas eram construídas em rochas, tá? E elas eram construídas regularmente em forma retangular, tá? Geralmente elas tinham uma medida de 6 de profundidade por 6 quadrada, 6 por 6. Então, e muitas vezes também eram construídas de forma circular, tá? E essas cisternas, como até hoje na construção civil, não sei se é alguma residência de vocês ou geralmente tem em prédios, né, edifício tem as cisternas, onde guardam as águas, né? Guardam lá uma quantidade, um reservatório de água, onde se faltar água, aí eles usam o quê? A cisterna. Então a cisterna é para guardar água. Da mesma forma, na época aqui de Jeremias também era assim. Havia também as cisternas que eram elas eram abandonadas. Essas cisternas abandonadas, elas geralmente eram usadas como um cárcere. Foi usada para prender José e também Jeremias, tá? E também existiam as cisternas rotas, que quer dizer cisternas rachadas, tá? Então aqui em Jeremias capítulo 2, ele fala em algo interessante, que Deus ele fala a si mesmo: olha, os céus estão espantados, né? Estão abismados. Por quê? Porque o povo de Deus, ele fez uma escolha errada. Ele fez o seguinte: ele deixou o quê? O manancial de águas vivas, a fonte, ele deixou para fazer o quê? Para cavar cisternas rachadas para si. O que é essas cisternas? Aonde ela não retém água. E além dessa cisterna não reter água, ainda existe uma complicação, que a água que está nessa cisterna rachada, ela fica contaminada, tá? Então essas cisternas eram reservatórios de água, né? E essas águas ficavam paradas. E esse povo ele abandonou a fonte de águas vivas. Aí quando a gente fala assim, mas abandonou, ele está falando de quem? De quem não conhecia ainda o Deus. Ele está falando daquelas pessoas que conheciam a Deus, que era o povo de Deus, tá?
E quem é o povo de Deus hoje, aqui na face da terra? Quem é o de Israel? É a igreja. Ou seja, somos nós. Tá? Então essa palavra nessa noite, que fala sobre a transformação, que nós sejamos a transformação que o outro precisa, ela vai passar por essa questão, dessa fonte, desse rio de águas vivas. Tá? Porque quando Deus ele criou o homem, ele criou o homem nele. Tá? Quando ele disse, formamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele criou nele. Depois ele formou o homem do pó da terra. Então, nós temos uma fonte de vida. Essa fonte de vida é Deus. Né? E todas as coisas aqui da terra têm uma fonte que gera vida para elas. Né? O peixe, a fonte de vida é a água, a planta, a árvore é a terra. Se você tirar um desses da sua fonte de vida, o que vai acontecer com elas? Vão morrer. Né? Da mesma maneira, cada um ser humano, cada homem nessa terra, homem e mulher, se eles não estiverem na fonte, eles morrem. Então esse povo aqui, no livro de Jeremias, no qual os céus testemunharam isso que aconteceu, é como se, eu imagino assim mesmo, como o céu estivesse olhando, se eu fosse o céu, aí estivesse olhando, aquele povo deixando o manancial de águas vivas e cavando para si poços, cisternas rachadas, eu ia dizer assim mesmo, bando de loucos, bando de besta, seus orelhudos, porque essa que é a verdade. Quando cada um de nós, a gente deixa de buscar o manancial das águas vivas, nós somos burros. Quem já foi burro uma vez? Eu estou falando burro no sentido de deixar as fontes de águas vivas. Né? Isso às vezes, e muitas vezes, diversas vezes, os irmãos têm deixado a fonte de águas vivas. Agora, por que acontece isso? Porque existe algo dentro do homem que se chama orgulho. Tá? Que se chama orgulho. Muitas vezes, o ser humano, o homem, ele não quer ser abençoado por Deus. Como assim? Eu não estou dizendo que, como era no deserto, onde Deus aparecia lá em uma coluna de fogo, abrindo o mar vermelho, não. Hoje, Deus pode fazer isso, amém, mas não está acontecendo isso hoje. Como é que acontece hoje isso? O milagre de Deus na tua vida. Através de quem? Através de cada um de nós. Através de cada um de nós. Então o homem, pelo seu próprio orgulho, ele não quer ser abençoado por Deus através da vida de um outro, de um irmão, por causa do orgulho. Quem já viveu isso? Eu. Por quê? Porque você acha que você pode, acha que você é, sabe? E aí acontece muitas vezes a gente deixa esse manancial para viver, a nossa vida pelas nossas próprias forças. Eu não dependo, sabe? A gente começa a pensar nessa hora, de assim, eu não dependo, do meu discipulador, sabe? Eu não preciso de grupo familiar. Eu não preciso de estar reunido num culto de domingo. Por quê? Porque eu sou o cara. Eu tenho Deus. Em Miqueias 6:3, pedi para o Efraim colocar aqui. Efraim, por favor, Miqueias 6:3. Bora ver se tu vai achar primeiro do que eu. Já? Amém. Povo meu, que te tenho feito
E com que te enfadei? Responde-me. Pode deixar, não, até o 3 só. Pode deixar aí. Olha só, Deus falando através de Miquéia. Povo meu, está dizendo, povo meu, igreja minha, que te tenho feito? Ou seja, qual é o mal que eu te tenho feito? Sabe, quando eu vejo esse texto, eu penso assim, quando nós começamos a viver esse evangelho, e começamos a viver o evangelho para suprir as nossas necessidades, as nossas carências, os nossos desejos, sabe, os nossos sonhos, e a gente não entende a vontade de Deus para nós, o que vai acontecer? Vai acontecer simplesmente uma frustração. Essa que é a verdade. Existem muitos discípulos de Jesus que estão se frustrando, por quê? Porque eles estão vivendo a sua vida, sabe, no reino, na comunhão, para suprir uma necessidade, para suprir uma carência. E quando isso não acontece, a pessoa é frustrada. E aí ela começa a se afastar do manancial, das águas vivas. Como assim? Devagarinho. Não é de repente, é devagar. É aos poucos. E o que eu te tenho feito? E com que te enfadei? Ou seja, é como se dissesse assim, será que eu tenho colocado muito peso para você? Será que o evangelho que o próprio Cristo trouxe para a terra é pesado para você? Será que essa vida de discípulo de Jesus tem sido pesado para você? Tem te entristecido? Tem uma história que todos conhecem, e eu gosto muito, que é do filho pródigo. Não é preciso abrir, vocês conhecem, está em Lucas 15, versículo 11 até o 30, 32, que fala da história de dois filhos. Tá? Esses dois filhos aí tinham a presença do seu pai. Tá? Lembra quando eu falei que não fala de rio de águas vivas, quer dizer que é quem? O próprio Deus. É o nosso pai. Então esses dois irmãos, esses dois filhos, eles tinham a presença do pai. Mas só que eles decidiram, um decidiu pegar a sua herança e sair, e o outro ficar ali no mesmo lugar, na sua mesma posição. O que eu achei interessante na vida desses dois foi uma reivindicação deles dois. Ou seja, é uma relação de troca. Eles reivindicaram, um reivindicou o quê? A herança, e o outro reivindicou o quê? Um cabrito. Então, quando a pessoa ela se afasta, né, da Amém. Então, quando deixa-se o manancial, é como se esses dois filhos deixaram o manancial, a presença do pai. E o que aconteceu com aquele que pegou a sua herança? Chegou um momento em que ele caiu em si e ele lembrou, na casa do meu pai tem um manancial inesgotável, eu vou voltar para lá. E o outro, ele queria um cabrito. Mas todos os dois tiveram uma atitude, uma mentalidade de comércio, como se eles fossem um trabalhador que merecesse uma recompensa. E aí eu digo que está cavando para você uma cisterna rachada. Se a gente vive como discípulo de Jesus, querendo algo em troca, você vai ter uma vida triste. Você vai ter uma vida, sabe, de frustrações uma atrás da outra. E vai chegar um momento que, se você não tiver uma transformação e compreender, entender que o nosso Deus é a fonte de águas vivas,
E quando você deixa a fonte de águas vivas, você cava para si cisternas, e você enche de muitas coisas, e chega um momento que essa sua cisterna está cheia de coisas que você colocou, não foi Deus, foi você que colocou. E quando você precisar delas, dessa água, essa água com o tempo ela vai se evaporar, vai acabar. Vai acabar. A riqueza vai acabar, a saúde vai acabar, sabe? A tua força vai acabar, o teu dinheiro vai acabar, sabe? Sabe, o pessoal que está em academia, né? Que já começou a ter uma musculatura aí, isso também vai acabar. Vai acabar. O que não acaba, que é inesgotável, é a fonte de águas vivas. É a fonte de águas vivas. E beber dessas fontes, irmãos, tem a ver com relacionamento diário. Muitos querem encher a sua cisterna, sabe como? Vindo só no domingo, num culto de domingo. Sabe? Cheguei aqui, já enchi a minha cisterna. E aí vai passar o segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para chegar no domingo e encher de novo. Só que durante a semana já esvaziou tudo. Já esvaziou toda aquela água. Por quê? Porque você tem que ter um relacionamento diário. É o mesmo que aconteceu lá no deserto, onde Deus ele derramou o maná, desceu o maná num dia, e você não poderia aguardar. Por quê? Porque ia apodrecer. Você tinha que esperar o maná no próximo dia. Então é um relacionamento diário, é todo dia, sabe? É um relacionamento diário. Seja a transformação, né, que o outro precisa. Como é que essa transformação ela acontece? Efraim, coloque para mim, por favor, João 7, 37 e 38. João capítulo 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, vai fluir o que de dentro? Rio de águas vivas. Quem é rio de águas vivas? É o próprio Deus. Então, onde é que está essa fonte? Onde é que está essa fonte de rio de águas vivas? Quem sabe me dizer? Estou-lhe uma. Vai ganhar uma tarde de café na casa do pastorão, quem acertar. O pastorão acordou. O pastorão quer que todo mundo erre. Essa fonte de águas vivas está dizendo aqui, cadê o texto? Se você crê em mim, o que acontece? Do seu interior. E onde que está essas fontes de águas vivas? No nosso interior. Entendeu? No nosso interior. Então essa fonte está no nosso interior. E como é que essa fonte ela vai jorrar? Do meu interior. E essa fonte para jorrar, né? Eu tive meditando, eu sou da área de exatas, e eu pensei logo num vetor, né? Aí eu quero que, deixa eu ver, chamar dois corajosos. Meu amigão ali, bora, e o jogador ali, esse jogador que não joga nada. Fica bem aqui os dois, um de frente para o outro. Mas não é para brigar, não. Aí eu pergunto, como é? Olha, a gente já acabou de aprender que quando nós, né,
entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo habitou em nós. Então nós cremos em Jesus e nós vamos beber dele. E aí diz o quê? Que no nosso interior vai fluir o quê? Rio de águas vivas. Vai fluir Deus, a presença de Deus. Tá? Então eu tenho 2 discípulos de Jesus aqui, ó. 2, cheio da unção. E como é que vai acontecer isso? Vai acontecer quando um estiver na frente do outro. Aí eu pensei num vetor. Quem sabe o que é um vetor? Matemática. Quem sabe o que é um vetor? Só o André que sabe. Já está cansado de tanto vetor. Um vetor, ele tem uma intensidade, ele tem uma direção e ele tem um sentido. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ele está cheio de Deus. Tá? Então, e amanhã ele vai se encher de novo, para ele não morrer afogado. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse braço dele aqui e vai fazer assim, ó. Assim, fica aí. Isso. Fica aí. Então, ele vai direcionar o rio que está fluindo dele para a direção de quem? Dele. Aí, o que ele vai fazer? Ele está recebendo vida de Deus que está vindo dele para ele. Aí, depois, o que ele vai fazer? Olha, direção e tem um sentido. Qual é a direção? Direção ao outro. Qual é o sentido? Dele para ele. E aí, o que vai acontecer depois? Levanta o braço na direção. Não, tu não, isso. Aí, o que vai acontecer? Vai passar dele e vai voltar para quem? Levanta o braço. Entendeu? Então, os rios fluirão dessa seguinte maneira. Tá? Vai sair de um para o outro. De tal maneira que eles vão ser o quê? Transformados. De tal maneira que eles vão ser curados. De tal maneira que eles vão amadurecer. De tal maneira que eles vão crescer. Amém? Gostaram de ficar assim? Vai lá. Amém. Palma para eles. Amém. Aí eu queria ler com os irmãos textos que nós já conhecemos. Por que eu estou falando isso? Porque Deus ele tem renovado a minha vida para viver esse fluir dessas águas. Sabe? Para deixar as cisternas de lado, para largar, abandonar e viver esse novo de Deus, esse crescimento, esse abençoar o outro, isso é a transformação que o outro precisa. Então, eu quero ler com os irmãos 3 textos, que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, que fala justamente isso que nós vimos aqui nessa representação dos 2 irmãos. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Agora, Atos 5, 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém? Então, irmãos, eu creio que os sonhos de Deus, o desejo de Deus, era criar uma família de Deus. Entendeu? Quem é a família de Deus? Somos nós. E nós temos aqui os grupos familiares, aonde isso que nós lemos aqui tem que acontecer. Tem que acontecer, tem que ter oração, tem que ter a comunhão, tem que ter o partir do pão, tem que ter
compartilhar a palavra de Deus. E aí o que vai acontecer ali, naquele grupo, no grupo familiar? O que vai acontecer? Vai acontecer o que nós vimos aqui. Esse rio, ele vai ser transbordado de uma vida para outra. De tal maneira que todos nós, uns aos outros, nós nos fortalecemos uns aos outros, nós exortamos uns aos outros, nós admoestamos uns aos outros, nós ensinamos uns aos outros. E além disso também temos o discipulado, que é a mesma coisa. Há esse rio que corre do trono de Deus. E esse rio corre na Igreja Batista Shalom. Você pode dizer amém? Então esse vetor, que é esse fluir dos rios de águas vivas, ele tem que acontecer na nossa vida. Agora, como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Como é que esse rio vai começar a fluir de mim? A gente vai voltar agora para o texto lá de João capítulo 4, da mulher samaritana. O encontro dessa mulher com Jesus, essa mulher, ela tinha uma necessidade, uma carência. E o próprio Cristo, quando ele chegou lá, né, na questão da necessidade física, qual era a necessidade física de Jesus naquela hora? Ele estava com fome. Ele já tinha caminhado muito, inclusive os seus discípulos tinham ido o quê? Comprar comida na cidade. E ele parou ali porque haveria o que era necessário acontecer aquilo. Então eu quero falar para você, o que eu aprendo aqui nesse texto é que eu e você, nós temos um propósito, sabe? Nós temos um propósito diante de Deus, nós temos um trabalho a realizar. E Jesus, ele mostra isso para os seus discípulos. Quando os seus discípulos chegaram lá, aquela mulher já tinha ido embora. E aí eles disseram: Jesus, você não quer comer? Nós trouxemos comida. Aí Jesus fala para ele, deixa eu só procurar aqui o versículo, fala para ele que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Versículo 31. Diz assim: nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Ou seja, ele estava pensando que Jesus já tinha comido. Aí Jesus disse para ele: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, irmãos, todos nós temos necessidades, não é verdade? Temos necessidade de comer, de beber, de se vestir e de outras coisas mais. Mas quando nós nos alimentamos desse manancial de águas vivas e nós queremos que esse rio flua dentro de nós, a necessidade nossa é a mesma de Jesus. A necessidade de Jesus é fazer a vontade do Pai. E daquele que não está no manancial de águas vivas, a sua vontade é a sua necessidade. Então, quem está em Cristo, a sua necessidade é fazer a vontade do Pai. Quem não está, a necessidade é a sua própria vontade. E por onde nós passarmos, nós temos que cumprir o propósito que Deus nos chamou. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Qual é o teu propósito nessa terra? Qual é o propósito de cada um de nós? É proclamar as virtudes de Deus. Entendeu? O que é proclamar as virtudes de Deus? É você brotar de você o quê? É brotar os frutos do Espírito Santo. Entendeu?
É sair de você virtudes de Deus. Esse é o fluir de rios de águas vivas de Deus. Esse é o fluir de águas vivas de Deus. E para isso acontecer, esse texto, quando eu vejo essa mulher que encontrou com Jesus, ela aconteceu na vida dela uma transformação. A Bíblia fala sobre que a nossa vida tem que ser purificada como um ouro é purificado no fogo. O ouro é muito valioso, na verdade, é muito caro. Você sabia quando as pessoas encontram o ouro bruto, eles chamam de pepita, e aquele ouro ali, ele está sujo, ele está impuro. E para transformar em ouro puro, que é chamado ouro puro, ele é colocado num fogo. Ele é provado no fogo. E esse fogo faz com que todas as impurezas saiam daquele ouro. E aí vai se tornar um ouro puro. Eu e você, nós éramos como esse ouro, sabe, que foi encontrado, um ouro bruto, cheio de imperfeições, cheio de sujeira, cheio de outros elementos. E aí quando Deus, Jesus te encontrou e você creu nele, começou um processo, como fala a palavra de Deus, provado pelo fogo. E essas provações, elas acontecem de várias e diversas maneiras. Uma delas é no relacionamento como igreja, um com o outro. É no relacionamento de discipulado. Essa mulher aqui, ela teve um discipulado rápido com Jesus. O que foi que Jesus fez com ela? Mostrou o quê? A fonte de águas vivas. E que se ela bebesse, ela ia ter vida eterna. E se ela cresce e bebesse, ia jorrar através dela rios de águas vivas. Mas só que ele não deixou em branco uma coisa: de confrontar aquela mulher. Então, uma das maneiras de nós sermos transformados é através do confronto. Sabe? Através do confronto. Não tem uma maneira melhor. Deus nos confronta, com certeza. No discipulado a gente é confrontado também. Só que esse confrontar não é brigar com o outro. É mostrar a impureza. Para que através do Espírito Santo de Deus, essa impureza, sabe, essa sujeira venha a sair. De tal maneira que nós venhamos a nos arrepender, para a gente ser transformado, sabe? E para a gente ser transformado, esses rios começarem a jorrar e brotar de dentro de nós, para que a gente seja a bênção na vida das pessoas. Ontem nós tivemos aqui no bairro, aqui no Castanheira, não só aqui, mas também na Cidade Nova, nós saímos para pregar o Evangelho, para levar as boas novas. Então nós fomos fluir dentro de nós o quê? Rio de águas vivas. Aí eu pergunto para você, será que esse rio de águas vivas vai brotar e jorrar só da vida de um líder? Não. Até na vida de uma criança. Teve um momento lá do evangelismo, depois do evangelismo dos grupos, dos GEs, os grupos de evangelismo, dos grupos familiares, nós fomos para a praça. E ali na praça nós fomos para uma vila, ali do lado da vila do irmão Lindomar, eu não sei o nome. E ali tinha um pessoal bebendo, sabe? E nós fomos lá levar o evangelho. Fomos ali ser bênçãos. A nossa transformação que nós temos recebido de Deus na nossa vida foi preciso na vida daquelas pessoas. E nós chegamos ali, começamos a falar, pedimos para baixar, o som estava muito alto. E eu quero dar um testemunho para os irmãos de uma criança que estava com a gente. E aí eu falando para uma pessoa, para um homem lá, e aí eu falei para ele do evangelho e ele falou assim mesmo: igreja não salva ninguém,
igreja não salva ninguém. E aí já estava elaborando uma resposta para ele. Aí nisso essa criança tomou a frente e olhou para ele a si mesmo. É porque ele estava como se justificando, entendeu? E falou para ele a si mesmo: olha, Senhor, o Senhor pode fazer tudo. O Senhor pode beber, pode fumar, pode fazer qualquer coisa, mas o Senhor não vai para o céu. Ela falou assim mesmo. Eu vi aquela autoridade, foi algo sobrenatural, porque aquele homem, ele baixou a cabeça. Ele baixou a cabeça dele, e aí ele deu atenção, foi lá e zerou o volume do som dele, e aí ele começou a chorar. Então, eu vi o jorrar do manancial, ou seja, do próprio Deus na vida de uma criança. E isso pode acontecer através da tua vida também. Basta a gente crer, basta a gente se entregar na mão de Deus, a gente deixar Ele, sabe, nos provar pelo fogo, para a gente ser, sabe, um ouro purificado na mão de Deus. Porque esse é o propósito de Deus, para você ser a diferença na vida do outro, sabe? Seja essa transformação que esse bairro precisa, seja a transformação que essa cidade precisa. Porque a cidade, o bairro, a universidade, todos os lugares precisam de quem? De discípulos de Jesus que jorram de dentro dele o quê? Rios de águas vivas. E essa mulher samaritana, quando ela foi confrontada, ela disse para Jesus que ele era profeta e falou que ela já teve 5 maridos e o que ela tinha não era o seu. E aí ela foi impactada, porque essa era a carência, a necessidade dela. E Jesus supriu toda essa necessidade que ela tinha. E aí ela saiu de lá e o que ela fez? Ela largou o seu cântaro. Ela deixou de lado. E correu para ser rio e fonte. Deixou as cisternas rotas, deixou, sabe, aquele buraco. E foi para a cidade ser rios de águas vivas na vida daquelas pessoas. E para finalizar, irmãos, a gente vai ler o João 4, versículo 39. Deixa eu ver aqui, versículo 39. E tem algo interessante do ouro. Tem algo interessante do ouro. O ouro, ele é um metal, tá? Que ele pode passar por uma temperatura muito grande, de tal maneira que ele vai ser sempre ouro. Se você cortar um ouro e deixar ele mais fino do que um cabelo, ele vai continuar sendo ouro. Então, para você sair desse lugar, sair do seu comodismo, da sua mesmice de vida cristã e muitas vezes religiosa, para você ser essa fonte de rio de águas vivas, você vai ter que compreender e olhar para as pessoas e vê-las como um ouro bruto, cheio de impureza, mas de tal maneira que essa aparência dela não muda a sua essência, porque na verdade a essência de todas as pessoas, porque nós cremos que Deus, ele criou o homem, né? Foi gerado de Deus todo o ser humano dessa terra. Assim como essas pessoas que deixaram a fonte de águas vivas, viraram as costas para Deus, assim como esse filho pródigo saiu e foi buscar outras fontes, e assim como cada um de nós, outrora, andávamos nas nossas vidas, nas nossas concupiscências, nos nossos desejos, nas nossas vontades, como a própria Bíblia diz que nós estávamos nas trevas, assim as outras pessoas estão. Mas se você olhar para ela, um ouro bruto, mas a essência dela, se ela descobrir e chegar nela, o rio de águas vivas, ela vai ver que a essência dela é do Pai. De tal maneira que ela vai se arrepender e ela vai ver que é inutilmente viver na vida que ela está.
E ela vai correr para essa fonte, porque ela vai ver em mim e você essa fonte. Por causa dessa transformação que nós estamos passando e vivendo. Então, no versículo 39 de João capítulo 4, pode colocar, Efraim. Diz assim, ó, muitos samaritanos daquela cidade, qual foi a cidade? A cidade na qual aquela mulher imediatamente correu para anunciar as boas novas e levar o rio de águas vivas que o próprio Cristo falou para ela. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Então ela foi muito mais do que testemunhar, ela foi uma testemunha. Que existe uma diferença de você testemunhar e ser testemunha. Ser testemunha é você experimentar, sabe? É você experimentar essas águas vivas na sua vida. Eu não sei como é que está a sua vida nessa noite. Eu não sei se você realmente tem buscado esse manancial verdadeiramente todos os dias. Ou se não, você tem vivido uma vida religiosa, sabe? De vir todos os domingos para cá. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele quer fluir da tua vida, a vida dele. Para que de tal maneira você realmente seja a transformação que o outro precisa. Essa grande responsabilidade de cada discípulo de Jesus que está aqui nessa casa. Essa é a transformação que o outro precisa. Amém? Coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Porque até aqui tem nos ajudado o Senhor.